Olá, queridos, sou a pastora Roberta e eu estou aqui para falar um pouco para vocês sobre o GR. O que é um GR? GR é um grupo de relacionamento. São nossos pequenos grupos, as nossas reuniões em casa. Amém? A palavra do Senhor fala lá em Lucas, no capítulo 10, ela começa a descrever ali, aonde Jesus ele envia os seus discípulos de 2 em 2 para as casas para fazer a obra, né? Falar da palavra, ir para o ID, expulsar demônios, curar enfermos, e eles vão. E quando eles retornam felizes porque a obra do Senhor foi feita. E o Senhor confirma isso a eles, que realmente Satanás caiu do céu como um relâmpago, por causa, através da vida deles, ministrando a palavra do poder que havia na vida deles. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a importância do GR, mas a importância também do papel do líder dentro do GR. Amém? E lá em Atos 5:42 fala: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Esse é o nosso papel. O papel do líder dentro do GR é anunciar Jesus Cristo. É estar ali trabalhando para o reino do Senhor, para ganhar vidas para o Senhor. Mas o que é um GR em si? Um GR em si é um pequeno grupo constituído por 2 líderes. Todo GR, toda reunião tem 2 líderes, sendo ele de mulheres, de casais, um GR de homens. Um GR de mulheres tem 2 mulheres, GR de casais tem 2 casais que são líderes, GR de homens 2 homens. E o papel, o fundamento do GR é ministrar a palavra do Senhor, orar pelas necessidades, para que a gente venha crescer em fé juntos. Amém? O GR tem um papel importante no crescimento do novo membro no corpo de Cristo. Por quê? Porque no GR é onde tem o primeiro contato. Muitas pessoas nunca foram na igreja, nunca chegaram aí ao templo, né, num culto. Mas eles vão na reunião de GR, eles encontram ali uma família, eles têm o primeiro contato com a palavra do Senhor, eles veem a praticidade que é a palavra do Senhor ministrada e aplicada no seu dia a dia e acabam se engajando, acabam se aliançando com a obra. Qual que é o objetivo do GR? A primeira coisa é o crescimento pessoal dos membros. O líder ele tem que estar focado e cuidando membro por membro do seu GR e acompanhando eles para que eles venham ter um crescimento pessoal, um crescimento espiritual. E a segunda coisa importante, o objetivo do GR é a multiplicação dos mesmos. A gente tem um GR com 2 líderes, 2 colíderes, né? Cada líder vai ter um colíder. Nós temos o anfitrião, nós temos os membros do GR. E quanto mais a gente ora, mais a gente divulga a palavra do Senhor, mais pessoas vão se agregando. E o segundo objetivo principal desse GR é que venha a ser multiplicado. Que os líderes, que um líder e um colíder formem uma outra reunião, em outra casa, com outro anfitrião, alcançando outras vidas. Os outros 2 permaneçam, que esses colíderes se tornem líderes. Esse é o principal objetivo do GR, o crescimento pessoal e essa multiplicação, para que seja ramificado esse GR para outro lugar, ganhando vidas novas, que esse GR também venha a ser multiplicado e o outro GR multiplicado e assim consecutivamente. O grupo de relacionamento é onde a gente começa o nosso ministério. Eu fui ganha dentro de um GR. Eu comecei a entender e a acreditar em tudo aquilo que eu estava vivendo
dentro de um GR, porque eu via a minha líder falando a palavra do Senhor e eu passava a semana inteira aplicando aquilo na minha vida e eu vi o quão real que era aquilo. E assim a gente tem a oportunidade de iniciar o nosso ministério. O líder, ele tem um papel fundamental no GR, porque é ele que vai gerar a vontade, o desejo nos membros do GR de se batizarem, de irem até o encontro com Deus, que é o nosso retiro de um final de semana, de estar num ministério, de se envolver no ministério de ensino, fazendo escola de princípios, servos, de líderes, de se tornar um líder, de abrir o seu GR. O papel do líder é gerar essa vontade, esse desejo nos membros do GR. E qual que é o objetivo? Os objetivos secundários do GR. O relacionamento, porque ali no GR é onde a gente tem trocas de experiências. E isso acaba gerando um relacionamento entre as vidas. Onde tem relacionamentos saudáveis. Relacionamento que em vez de, antes de dar um conselho, vai para a palavra do Senhor, vai orar. Pega na mão, ora junto. O segundo objetivo, evangelismo. Todo GR precisa ganhar vidas. Se o GR ele não está ganhando vidas, ele se tornou um grupo social. Um grupo apenas onde está aquelas pessoas se relacionam, dão risada, oram, choram juntas, mas ele perdeu o seu foco, porque o foco do GR ele é evangelístico, ganhar vidas, pessoas para o reino do Senhor. Terceira coisa, a consolidação. A consolidação é um objetivo muito importante, porque as pessoas, às vezes, elas vêm direto na igreja e, às vezes, elas não conseguem se conectar, porque, como a gente sabe, os cultos são muito cheios, então tem muita gente e a gente pega essas pessoas, a gente consolida dentro da igreja, mas a gente encaminha para um GR, porque é ali que a pessoa vai criar os seus vínculos com a liderança, né? Vai ter pessoas orando pela vida dela mais intimamente, né? Mais perto, mais próximo. E a consolidação também da palavra de Deus na vida da pessoa. No culto ela escuta a palavra, mas é no GR que ela vai ter a oportunidade de levantar sua mão e dizer: como assim? Como faz? Mas tá escrito aonde? É onde as pessoas têm a abertura maior de consolidar os princípios bíblicos. A quarta é a integração. É nos GRs que as pessoas começam a sua integração com a igreja. É onde elas vão entender melhor a igreja, onde elas vão saber o que pode, o que não pode, o porquê das coisas, onde elas vão, como eu falei antes, ser encaminhadas para uma escola, né, para a escola de princípios, que é muito prática. Ela ensina a orar, ensina a libertar, ensina a fazer muitas coisas, onde essa pessoa vai ir para o batismo, para os encontros. Então, o relacionamento, evangelismo, consolidação e integração são os objetivos também do GR. Além disso, os GRs eles também possibilitam o ensino da palavra de Deus na prática, porque todo GR a gente precisa fazer ele muito dinâmico, muito dia a dia das pessoas. Nós precisamos falar uma linguagem, usar uma linguagem, por isso que a gente separa, né? Mulheres, homens, casais. A gente precisa falar uma linguagem fácil, uma linguagem usada pelas mulheres, uma linguagem usada pelos homens, para que a pessoa possa se enxergar dentro da palavra e dizer: oh, peraí, ela está falando, ele já viveu isso, então realmente é possível. É realmente possível viver isso. E por isso que é tão importante o líder em si conhecer a palavra do Senhor muito bem.
O líder, ele precisa estudar a palavra do Senhor, ele precisa manusear a Bíblia muito bem. A palavra do Senhor, eu quero ler com você, diz lá em Josué 1:8. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Amém? A palavra do Senhor diz que nós precisamos caminhar conforme o livro fala, sabe? Trazendo para a prática, para o nosso dia a dia, toda a palavra do Senhor. Nós também é possibilitado ali no GR alcançar novos desafios. O líder, as pessoas são desafiadas, os membros são desafiados a melhorarem a cada dia. Mas eu creio que o papel do líder é muito grande nisso. Porque o líder, ele precisa se desafiar todos os dias. Além de afiar um líder, afiar o outro, o líder, ele precisa se desafiar a conhecer mais, a buscar mais, a estudar mais. E isso, muitas pessoas pensam assim, ai meu Deus, mas é muita responsabilidade, eu não quero. Mas pelo contrário, o que precisa ser gerado no seu coração é que esse desafio vem da parte do Senhor. Ele te chamou para ser líder. Ele disse que nós somos ministros da palavra dele. Ele disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. E nós precisamos querer esse desafio. Eu estou sendo desafiada aqui hoje. Eu nunca gravei uma aula. Dei muitas aulas já ao vivo, mas eu nunca gravei uma aula. É minha primeira vez. E daí a gente pensa, meu Deus, eu vou desistir, eu não vou dar conta, como é que vai ser? E se eu errar lá no meio, daí vai ter que voltar tudo. Eu já falei, não vou voltar, eu conserto da onde eu parei. Mas a gente tem que se desafiar todos os dias. Eu sou desafiado, o pastor é desafiado, o membro que chegou ontem está sendo desafiado, o membro que está aqui há 40 anos está sendo desafiado. Porque o Senhor tem mais para nós todos os dias. Nós precisamos fazer mais todos os dias. Então não encare o desafio de liderar, o desafio de estar à frente de um GR como algo ruim, algo negativo. Pelo contrário, é crescimento para você, é crescimento para as vidas, porque não tem nada melhor do que você chegar no final de um dia e dizer, eu fui usado por Deus. Queira dizer isso no final do seu dia. Outra coisa, comunhão e relacionamento. Como nós já falamos um pouquinho antes, o GR ele nos proporciona essa comunhão. As pessoas, elas chegam nos GRs feridas, magoadas, elas chegam rejeitadas, com a autoestima baixa, com problemas. E nós estamos ali com a possibilidade de criar um laço, ganhar o coração de uma vida, de uma alma, para que a gente possa se achegar e encontrar uma forma de ministrar a palavra do Senhor. Então ele nos possibilita essa comunhão, esse relacionamento. Eu costumo dizer que a gente precisa de muitos cafés que curam, né? Aquele cafezinho da tarde, onde a gente senta um numa cadeira, outro no outro, olhando olho no olho, e a gente conversa sobre os sentimentos, e a palavra do Senhor vem ministrando, o Espírito Santo vai agindo e as pessoas vão sendo curadas. A palavra do Senhor diz que nós devemos orar uns pelos outros, que ali há cura. Então a gente precisa conversar, colocar para fora, falar dos problemas, falar assim como você faz com o seu pastor, com a sua pastora, com a sua líder, com o seu líder. Tem pessoas que estão precisando fazer com você, sabe? Olhar no teu olho e falar dos seus problemas e que você ore pela vida dessas pessoas. É isso que o GR nos proporciona. Os aspectos importantes sobre o GR, falando mais agora praticamente aqui do GR, da reunião em si. Ele não pode passar de 1 hora. O ideal são 50 minutos. O GR em 40 minutos você já consegue fazer. Por quê? Os GRs eles precisam ser rápidos e práticos.
uma direção prática para a semana, uma direção prática que a pessoa possa aplicar durante a sua semana, orar e encerrar, não se alongar. Os GRs, eles são todos guiados, né, liderados pelos líderes dos ministérios na igreja. Como assim? O GR de mulheres tem várias líderes, tem vários GRs com 2 líderes, né? Então, hoje nós temos, acho que são 8 GRs, o Ministério de Mulheres, e 9, se eu não me engano, agora não lembro. Mas tem um número X, e acima dessas líderes estão 2 líderes que lideram todo o Ministério de Mulheres, os eventos, tudo que está envolvido no Ministério de Mulheres, e lideram essas líderes, assim como no Ministério de Homens, assim como no Ministério de Casais. No Ministério de Casais, a peculiaridade é que não são 2 pessoas, são 4, né? São 2 casais. Então, tem essa característica. A duração dos GRs em relação ao ano, os GRs eles começam na segunda semana de janeiro e eles encerram na segunda semana de dezembro. Então, esse é o nosso ano letivo, digamos assim, do GR. Por quê? Porque daí começa as semanas de Natal, né, de festa, Ano Novo, e muitas pessoas, o anfitrião geralmente está com a casa movimentada, a gente sabe que é uma época diferente, então nós temos essas semanas de recesso, de férias, né, do GR, e voltamos, então, segunda semana de dezembro e volta na segunda semana de janeiro. Mas tem uma característica, o líder não tem muitas férias, claro, a gente desacelera um pouquinho, mas a gente permanece cuidando dessas vidas, amém? A gente está em contato no WhatsApp, a gente está ligando, a gente está encontrando, a gente está frequentando a igreja juntos ali, né, em comunhão, continua em comunhão, para que essas vidas não venham ser perdidas. Então, como eu falei antes, também o GR ele é pautado no evangelismo, né, de ganhar vidas novas para o Senhor, e também na multiplicação. Tem 2 líderes, 2 colíderes. Esses colíderes, eles são líderes em treinamento, onde eles já vão estar orando no GR, eles já vão estar ministrando palavras, auxiliando com as vidas. Muito importante frisar que o líder e o colíder, eles precisam ter uma vida reta diante do Senhor. Precisa ser casado, tudo certinho, no papel, como o pastor já falou em outras aulas, né? Ele precisa não ter vícios, né? Ter uma postura íntegra, ter um bom testemunho, isso é fundamental. E 2 líderes, 2 colíderes, para que esses colíderes, eles venham se tornar líderes para que possa multiplicar. Então, eram 2 líderes, os outros 2 colíderes se tornaram líderes e abre mais um GR. Nós temos a possibilidade de levar ali as pessoas no GR muito mais facilmente na casa de uma pessoa, quando a gente convida, do que na igreja, no templo em si. A pessoa, às vezes, fala de igreja, fala de religião, a pessoa ela já se arma, ela já vai para trás, né? E às vezes é muito mais fácil, vamos comigo ali, tem uma reunião de amigos, onde a gente vai escutar uma palavra, vai receber uma oração na casa de alguém, ou na minha casa, né, para quem é anfitrião. É muito mais fácil de gerar da possibilidade dessa pessoa aceitar o nosso convite. Essa é uma característica, um aspecto importante também do GR. O GR, ele tem que ser uma reunião semanal. Ele não pode ter uma semana, na outra semana não. Ele precisa ser semanal. Amém? Ele precisa ser regular. A reunião, ela precisa acontecer em dia e local fixo. Não pode ficar mudando de lugar. Claro, aconteceu uma situação que a gente quer fazer algo evangelístico e no local que é feito o GR não consegue alocar todo mundo ali, que é muito pequeno, então a gente vai fazer num lugar maior, não tem problema.
mas ele precisa ter hora, local e ser semanal. Amém? Eles podem ser homogêneos e heterogêneos. A gente costuma aqui na igreja trabalhar com o Ministério de Casais, né? O GR de casais, GR de mulheres, GR de homens. Porém, os GRs de adolescentes, eles já são mistos, são meninos e meninas também. Então, a gente tem essa característica que a gente também consegue colocar nos lugares mais afastados do templo, quando as pessoas não têm tanto acesso à igreja, né, onde é mais longe, a gente consegue fazer também um GR familiar, um GR mais heterogêneo também. O que não é um GR, gente? GR, ele não é um estudo bíblico. Amém? Como assim? O GR, ele fala sobre a importância da Bíblia, ele fala da palavra do Senhor. A Bíblia é lida em todos os GRs, mas ele é uma palavra prática, ele precisa ter uma palavra prática. Ele não vai sentar ali e se aprofundar teologicamente, não vai. É uma palavra prática para o dia a dia. As pessoas têm o culto, têm as escolas para se aprofundar na Bíblia. Então, não é uma reunião de estudo bíblico. Também não é uma reunião de intercessão, onde nós vamos apenas orar, uma reunião só de oração. Não, ela precisa ter essa reunião, palavra de Deus e oração e confraternização. Mas também não é só confraternização, amém? Muitas pessoas, elas usam essa reunião, como já foi falado, que acaba perdendo a característica de um GR evangelístico. Acaba sendo apenas uma reunião de pessoas que não ganham vidas e se tornando um clube, uma reunião social, um bate-papo. Então, isso não é um GR. GR tem comunhão, sim, tem palavra, tem oração, mas ele precisa ter essas três coisas para ser um GR, não pode ter apenas uma delas. Nós temos, sim, GRs festivos, com confraternização, com comida, né? Onde a gente conversa, onde ele é um pouco mais alongado às vezes, né? Tem um pouquinho mais de tempo. São pontos, são reuniões específicas, estratégicas para ganhar vidas para Jesus. Mas ele não pode perder o propósito. O GR, ele não pode perder o propósito, que é ganhar vidas e levar o evangelho prático para as pessoas. Amém? E eu quero falar um pouquinho com vocês agora da parte mais prática. Como assim? Tratar o GR um pouco mais específico, te ensinar como que funciona a estrutura do GR. Lá em 1 Coríntios 14, 40, diz: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Por isso que nós precisamos escutar as instruções que nós recebemos. E eu quero te passar algumas instruções aqui. O que faz um GR próspero, o que faz um GR ser bem sucedido é a unção que existe naquele lugar. A presença de Deus, porque aonde tem a presença de Deus, o lugar se torna irresistível. Tudo se torna irresistível, as pessoas são atraídas por essa presença. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter no nosso coração, como líderes, como pessoas que querem ganhar vidas, querem cuidar de vidas, é que sem a unção de Deus, nós não somos nada. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos buscar, ler a palavra, conhecer a palavra. Isso é o fundamental. O crescimento e a multiplicação, eles são consequências de uma vida, de um espaço, desse tempo de oração, desse tempo de entrega para o Senhor. Quanto mais nós nos entregamos, mais o Senhor alcança as vidas através de nós. E o que é o formato do GR em si? Tem algumas coisas que eu quero numerar que precisa ter no GR, além de ter o horário, o local e o horário fixo, né? Ser semanalmente. Nós precisamos
do espaço físico de uma sala limpa e organizada. O espaço onde vai ser feito o GR, ele precisa ser limpo e organizado. A segunda coisa, deixa disponível copinhos descartáveis, uma jarrinha de água para as pessoas não precisarem ficar levantando na hora do GR, deixa ali disponível já. Terceiro, não deixa animais circulando dentro de casa. Às vezes a gente tem um anfitrião que tem bichinhos, né? Eu sei porque eu tenho bichinhos também em casa e eles ficam soltos, mas durante o GR, esses animais eles precisam ter um local para ficarem, eles não podem atrapalhar o GR. Por quê? O líder tá ali, se preparou, né? Tá no espírito para ministrar uma palavra e o cachorrinho bonitinho e fofinho começa a caminhar pelo meio, ele tira toda a atenção do povo e acaba se perdendo. E outra característica importante que a gente precisa ter do formato do GR é que as cadeiras, o lugar onde a gente vai sentar, ele precisa ser em círculo. As pessoas, elas precisam se enxergar face a face, né? Olho no olho. Então, é muito importante que as pessoas não estejam uma atrás da outra. Elas precisam todas estarem em círculo. Sofá, banco, cadeira, chão, tá tudo valendo. O importante é escutar a palavra do Senhor, olhando umas às outras. Então, o GR, ele começa com as boas-vindas. Amém? As líderes vão fazer uma dinâmica de quebra-gelo, mas essa dinâmica, esse espaço que eu falei para vocês agora, como é importante o físico em tudo isso. Porque é ali que a pessoa vai chegar a primeira vez no GR e ela vai olhar tudo. Não é só a mulher que faz isso não, o homem também faz. Olha, observa onde está, isso é do ser humano. Então é tão importante que as pessoas estejam desarmadas nesse primeiro momento do GR. Então as boas-vindas é muito importante. Além de tudo isso que eu falei, né, da sala de administração ser organizada, da aguinha ali disponível para a pessoa, sem animais, com as cadeiras todas em círculo. Lembrando uma coisa muito importante, sem televisão, né? Sem televisão também, sem música muito alta. Tem pessoas que param de ir no GR porque os líderes colocam uma música muito alta. Mas daí já é muito... Mas a gente precisa respeitar cada um. Vamos uma musiquinha ambiente se precisar. Na hora da oração aumenta um pouquinho. Mas a gente precisa ter a consciência que esse primeiro impacto, essa primeira impressão é muito importante para a pessoa. Então, os líderes vão cumprimentar essas pessoas, né? Todo mundo senta, o líder vai cumprimentar, vai dar as boas-vindas, vai apresentar os novos para o ambiente do GR, né? Essa aqui é fulano de tal, estão aqui conosco pela primeira vez. Se a pessoa quiser se apresentar, deixa à vontade para a pessoa se apresentar, mas também não force. Amém? Faz um quebra-gelo, umas perguntas, todo mundo se apresenta, tem muita coisa na internet legal pra gente estar pesquisando. O líder, ele precisa dessa ferramenta, amém? Da internet, da ilustração, é muito importante isso. E uma das coisas que o líder precisa, nesse primeiro momento, identificar muito, de cuidar muito, é a questão de tentar trazer as pessoas novas já para falarem, para lerem, para já que tu veio hoje, lê a palavra do Senhor que tá aqui. Às vezes a pessoa não gosta, às vezes a pessoa não quer, às vezes a pessoa não sabe nem ler. Então nós precisamos primeiro conhecer a pessoa para depois querer colocar algo sobre a vida dela. Então tenham esse receio, tenham esse cuidado. Amém? Depois as boas-vindas, ambiente tudo ok, né? Tudo programado. Outra coisa do ambiente que é muito importante, as crianças. Tem GRs, principalmente no GR de mulheres e casais, né? Tem muitas crianças em alguns GRs. Então tem um lugarzinho reservado para que elas estejam ali. Uma das líderes vai ministrar, a outra cuida das crianças, ou tem uma co-líder, tem outra pessoa que cuida das crianças num lugarzinho reservado, pega uns lápis de cor, uns papéis para elas desenharem. Isso é muito importante também. Ambiente ok,
A gente vai lembrando das coisas, né? Conforme vai falando. Ambiente ok, as boas-vindas, tudo certo. Aí nós vamos para a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela precisa ser prática, eficaz e rápida. Amém? Mas com muita essência do Senhor, com muito conteúdo do Senhor. A igreja disponibiliza os livrinhos do GR. Deixa eu pegar um aqui para você ver. Todo ano nós adquirimos, cada líder adquire um livro do GR, um volume, que aqui tem as palavras para todas as semanas do ano. Então, o líder adquire por um valor, esse é um valor simbólico ali, só o preço de custo do livro, e nós acompanhamos esse livro, toda a igreja, todos os GR, sendo do ministério que for, crianças, jovens, adolescentes, mulheres, casais, homens, todos têm a mesma palavra na semana. Então, todos os GRs que acontecem de segunda a sábado naquela semana, eles vão escutar a mesma palavra. Então, a palavra rema para toda a igreja. É muito importante nós estarmos conectados com os nossos líderes, para que a gente não se perca. Ah, ministrou a palavra errada, né? Antecipei, eu esqueci de uma, agora pulei. Não, a gente precisa estar sempre com a mesma palavra. Um aspecto importante quando a gente vai ministrar a palavra do GR, é muito importante lembrar, líder, que você não está ali para passar a palavra do Senhor. Você está ali para ministrar a palavra do Senhor sobre as vidas. E você só consegue ministrar e trazer vida sobre essa palavra com o Espírito Santo. Você precisa estar conectado com o Espírito Santo. Amém? Então tenha isso em mente quando você estiver preparando uma palavra. Ela precisa ser eficaz. Segundo Josh Hunt, as marcas de um bom ensino são paixão, praticidade, humor, testemunho pessoal, envolvente, preparação pessoal, ilustração, motivação, ideia principal e aplicação. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um. E eu queria começar agora falando sobre a paixão. Nós precisamos ser apaixonados pela palavra do Senhor. Nós precisamos traduzir a palavra do Senhor, passar a palavra do Senhor com paixão, acreditando naquilo que você está falando. Tem uma história que contam, que eu acho muito interessante, que fala de um pregador que estava numa praça, botou uma caixinha ali, subiu em cima com seu microfone e começou a pregar a palavra do Senhor. Ele estava ali embaixo da árvore pregando, e do outro lado da praça tinha um cara que trabalhava com raízes e fazia umas garrafadas, vendia cura ali nas garrafas, né? Isso vai te curar. E com aquele pregador tinha 2, 3 pessoas escutando. Mas com o cara das garrafadas tinha uma multidão, tinha mais de 50 pessoas ali querendo aquilo. E o pregador, então, quando encerrou ali o dia, ele foi até esse senhor que estava vendendo as garrafadas e disse: como assim, né? O que acontece? Que a palavra do Senhor é muito mais importante e as pessoas não estão escutando, estão indo atrás das garrafadas. E o Senhor ali falou algo pro pregador. E disse: você fala de verdades como se fossem mentiras. E eu falo de mentiras como se fossem verdades. Você precisa ser apaixonado pelo Senhor, porque as pessoas, elas precisam ver essa paixão em ti. Elas precisam sentir essa verdade em ti. Você não pode simplesmente chegar no GR e ler um versículo. Você precisa passar a unção que está sobre a sua vida, transbordar na vida das outras pessoas que estão ali. Nós precisamos, para um bom ensino da palavra do Senhor, também, além da paixão,
de praticidade, clareza e objetividade na palavra. Amém? Você precisa ser, o líder, ele precisa ser humilde para receber um feedback. Vocês estão ali em 2 líderes. Tenham essa cumplicidade quando você tiver, não sei se você já tem um GR, mas quando você estiver ministrando, tenha essa cumplicidade com outro líder, seja humilde de perguntar para o outro líder, como que eu ministrei hoje? O que você achou? Foi bom? Foi ruim? Me dá uma crítica para que eu possa melhorar. Isso é fundamental para uma palavra bem pregada. Você querer crescer. O humor. O humor, ele é muito importante também na reunião do GR. A gente precisa ser bem-humorado. E bem-humorado não significa ter que estar contando piada o tempo inteiro, tá? Mas a gente precisa trazer para o GR informações novas, né? Comparações. A gente precisa trabalhar com tudo isso. O nosso testemunho pessoal, que é um dos outros, o outro ponto. O nosso testemunho pessoal, ele é muito importante. Quando a gente testemunha algo, eu era assim, e eu li na palavra do Senhor que estava errado, e eu me coloquei em oração, e hoje eu sou dessa forma que o Senhor diz para mim ser. Isso edifica as pessoas que estão ali. A hora da palavra, ela precisa ser envolvente. Ela precisa envolver as pessoas. Ou seja, nós precisamos falar de coisas práticas do dia a dia que as pessoas estão vivendo. Se eu estou ministrando para mulheres, eu vou entrar no mundo das mulheres, né? Eu vou falar sobre aquilo que eu sei que elas passam, porque eu estudei sobre aquilo. Nós precisamos saber o público que nós estamos falando. Se eu vou ministrar para casais, preciso direcionar para casais, envolver os casais naquela ministração. A nossa preparação de leitura da palavra, de sentar, sabe? Não pegar o livrinho do GR, tá pronta a palavra aqui. Não, ela não está pronta. Aqui tem uma direção. Você vai abrir, vai ler e você vai meditar sobre aquilo durante horas, durante dias, para que o Senhor, o Espírito Santo, possa trabalhar no seu coração e trazer as estratégias certas. Então, a preparação sua é fundamental. Você precisa orar, você não pode abrir o livro do GR na hora e ler. Você precisa preparar a palavra, você precisa trazer dinâmicas, ilustrações, que já é o nosso próximo ponto. Dinâmicas e ilustrações é muito importante, tem tanto vídeo na internet hoje, dinâmicas ali que você possa trazer para dentro do GR para que as pessoas possam olhar. Às vezes você passa 1 hora falando, a pessoa sai e não lembrou de nada. Mas se você mostra um objeto, às vezes, falando aquilo que está na palavra ali, que representa, a pessoa já vai lembrar para sempre. Então é muito importante você estar preparado. Motivação. A melhor motivação que existe é saber que há benefícios em obedecer. Nós precisamos motivar as pessoas dizendo que quando a gente obedece a palavra do Senhor, quando a gente pratica a palavra de Deus, as coisas acontecem positivamente na nossa vida. As coisas acontecem. Outro ponto, a ideia principal. Seja específico. Se você está ministrando a sua palavra por pontos, frise bem esses pontos. Anote num papel, façam elas anotar, dê um caderninho para o pessoal do GR anotar, mas seja específico. A pessoa ela tem que sair do GR sabendo aquilo que foi falado. O que eu estou falando aqui para vocês hoje? Sobre GR. Então eu estou sendo específica, sobre GR. Está falando sobre o amor de Deus, seja específico. Sobre os dons, seja específico. Sobre o perdão, seja específico. Amém? E nós precisamos trazer também, que é o último ponto, a aplicação. Toda palavra ela deve ser aplicada na prática na vida da pessoa. Então, você vai falar sobre o amor de Deus, traz um testemunho sobre aquilo. Para dizer, o amor de Deus é real, aconteceu assim. Então, isso é muito importante. Então, ambiente arrumado,
boas-vindas, ok. A palavra de Deus, a preparação e a palavra ministradas, tudo certo. Terminando o momento da palavra, nós vamos ter um momento de compartilhamento. Nós vamos ter uns minutos reservados para que a gente possa compartilhar a palavra do Senhor. Tá, o que vocês entenderam? Alguém tem algum testemunho referente à palavra? Porque muitas vezes as pessoas falam de coisas que não tem nada a ver, né? Puxam um assunto que não tem nada a ver. Então, os líderes, eles precisam ter essa mão firme, né? De estar sempre buscando para aquele tema da palavra. O GR, ele é temático, né? Tem um tema, toda semana tem um tema, então nós precisamos falar sobre aquilo, especificamente. Então, é um momento onde você abre para as pessoas falarem, né? Como é importante as outras pessoas, não só os líderes, mas as outras pessoas que estão ali falarem também. O que você entendeu? Às vezes as pessoas ficam meio tímidas, mas faça uma pergunta: o que vocês entenderam da palavra? Qual que é o tema da palavra? O que você entendeu? Você já tem um testemunho sobre aquilo? Quando você abre, você já tem uma noção de como está a sua equipe, como está o seu GR. As pessoas que não estão muito aprofundadas, pessoas que estão um pouquinho mais aprofundadas. Amém? Então, tenha esse momento do compartilhamento. Conduza esse momento. Não deixe fugir, né? Não permita que entre em discussões doutrinárias. Amém? Nós estamos ali para compartilhar a palavra, para falar da palavra do Senhor, mas não para discutir sobre doutrina. Amém? Não permita que exponham erros das outras pessoas. O GR, ele é pessoal. O GR, você está ali por causa de você, para aprender, para o seu crescimento. Então, você não pode expor o erro de outra pessoa. Às vezes, nós estamos num GR de mulheres ou homens, ou adolescentes, entre irmãos, entre pai e filhos, e as pessoas acabam, porque o fulano fez, porque o ciclano fez, e isso não é legal, porque você tem que falar de você. Ó, eu tô assim, eu vou melhorar assim, eu já melhorei. Você não pode falar do outro. O que acontece muito nos GRs de casais. O cônjuge desnuda, né? Fala do que o outro está fazendo, dos erros do outro, e isso não é legal, porque isso pode trazer algo ruim para dentro da sua casa após o GR. Então, fale de si. Então, o líder é muito importante, o papel dele, para que esteja coordenando isso também durante essa parte do compartilhamento. Você viu que o líder, ele precisa estar ali como professor mesmo ali, né? Como o entrevistador, mas ele precisa estar consertando. Fugiu do assunto? Gente, peraí, nós estávamos falando sobre o que mesmo? Vamos voltar lá. Ele precisa estar coordenando isso, não deixar fugir, conduzindo tudo. E o quarto ponto, depois dessa parte da confraternização, do compartilhamento, nós vamos orar. E essa parte da oração, ela é muito importante. Essa parte da oração é onde a gente vai pedir quem tem pedido de oração. Então, nós precisamos conhecer o nosso GR. Se nós estamos em muitas pessoas, vamos ter muitos pedidos de oração. Então, leve um papelzinho para anotar. A gente já aconteceu em GR de ter tantos e a gente acaba não lembrando na hora da oração. Então, a gente anota para estar ali acompanhando. A gente tem um grupo no WhatsApp de cada GR, então a gente posta ali a lista de oração também. Então, cada líder vai ter a sua condução nesse momento. Mas é muito importante a gente orar por cada pedido de oração. Isso é muito importante, por isso é muito importante a gente ter uma vida de oração e uma conexão, uma intimidade com o Senhor. Porque as coisas, elas acontecem. Os milagres, a libertação, a cura, ela precisa acontecer no GR. Isso é o fruto, isso é o sinal que está tudo acontecendo da forma certa. Então, esse momento da oração, creia que o Senhor está naquele lugar. Creia que vai acontecer. O Senhor, ele é real. E você precisa
trazer isso para dentro do seu GR, que os milagres eles vão sim acontecer através da vida das pessoas que estão ali. Em Filipenses 4:6 diz: sejam conhecidas as vossas petições com súplicas e ações de graça. Então, ore, clame, porque o Senhor vai se manifestar. Amém? A gente precisa colocar diante dele cada necessidade do povo. E eu quero aqui reduzir, né, as 4 partes desse GR, falando dos minutos ideais, né? Porque ele precisa acontecer em 50 minutos no máximo. Então, 10 minutinhos, você dá as boas-vindas, faz o quebra-gelo, organiza tudo que precisa, desliga a televisão, arruma as crianças, deixa tudo ok. Palavra, 20 minutos. 20 minutos de palavra você consegue ser bem sucinto e passar a sua, sabe, não precisa ficar divagando, é passar a informação com ilustração, com dinâmica, tudo nesses 20 minutos. 10 minutos para compartilhar a palavra, o compartilhamento, né? Compartilhar as experiências e o que entendeu cada um. E 10 minutos para a oração final. Amém? Então, 10 minutos boas-vindas, 20 minutos a palavra, 10 minutos o compartilhamento e 10 minutos a oração final. Aí nós temos os nossos 50 minutos de GR. Por que 50 minutos apenas? Muitas pessoas podem estar se perguntando. Mas é tão gostoso ficar conversando. Porque a gente precisa respeitar o ambiente da casa do anfitrião. Isso é muito importante a gente entender como líderes, porque os líderes é que vão dar essa direção para os demais. Já aconteceu em algumas reuniões as pessoas ficarem até a madrugada, até a meia-noite na casa e não se tocarem para ir embora. Só que nós precisamos respeitar o ambiente familiar. Quer se encontrar, quer conversar um pouquinho mais depois do GR? Vamos pro cachorro quente da esquina, vamos para algum lugar, marca um café da tarde na casa de alguém. Mas GR, eles são 50 minutos. Bem, e para concluir, eu gostaria de fazer algo com vocês. Para ver se você entendeu bem. Você vai escutar minha direção, depois você vai dar uma pausa aí no vídeo, para depois a gente voltar para conversar mais um pouquinho, amém? Eu queria que você anotasse aí no papel, pega um papel e uma caneta, e em cima de tudo isso que eu falei sobre GR, agora nós vamos para essa estrutura, né, de GR mesmo. Você se imagina liderando um GR, e eu queria que você anotasse aí 4 coisas que podem dar errado no GR. Anota aí bem rapidinho, dá um pause e anota aí bem rapidinho 4 coisas que podem dar totalmente errado no GR. Imagina aí, que daí nós vamos discutir um pouquinho os erros e as circunstâncias que acontecem, que já aconteceram, que eu já vi acontecer, que eu já acompanhei nos GRs. Tem muitas peculiaridades, né, que cada ambiente traz. Vai lá. Escreveu? Isso aí. Eu não sei o que você escreveu aí, mas eu já coloquei aqui algumas coisas que já aconteceram. Uma das coisas que aconteceram, que acontecem muito nos GRs, nos primeiros, principalmente, que aconteceram, quando a gente estava formatando tudo, é a demora no tempo. GRs que aconteciam em 2 horas. Só que a gente precisa entender que GR ele não é culto. Ele não pode tirar ter a característica de culto, porque nós não podemos competir com a igreja. Amém? A gente não pode competir com a igreja. A gente tem que ter um ambiente diferente do ambiente da igreja. Então, ele não pode demorar muito. Outra coisa que acontece muito, interrupção durante a palavra. O líder está pregando, a pessoa está pregando e tem sempre alguém interrompendo. Isso não pode acontecer, as pessoas começam a ficar incomodadas com aquilo. Às vezes tem num GR uma pessoa que quer
quer sempre expor alguma coisa, acrescentar alguma coisa. Então o líder ele precisa ter esse papel, essa mão firme, né, como eu falei antes, de dizer, se tem muita interrupção, gente, vamos fazer assim, eu vou ministrar a palavra inteira, daí você guarda que depois da palavra nós vamos ter um momento de compartilhar. Então anota aí as suas dúvidas, o que você quer compartilhar, que a gente compartilha depois. O líder precisa fazer isso. Outra coisa que eu já falei antes, mas que eu quero repetir, é a questão das crianças, né? Que a gente precisa ter um ambiente tranquilo para o GR. Tem crianças que ficam sentadas de boa, são tranquilas, mas tem umas crianças que são mais agitadas. E a gente sabe, criança, né, gente? Então a gente precisa ter essa cumplicidade entre a liderança do GR, para que um tá ministrando, o outro cuida, né? Não deixa atrapalhar, fica ali, arruma um brinquedinho, vê o que pode ser feito. Outra coisa, o atraso no início dos GRs. Ai, atrasou. A pessoa, vamos esperar a pessoa, ela vai chegar. Não, manda um WhatsApp, tá chegando, vamos esperar mais um pouquinho. Não, nós temos o horário fixo para começar. 20 horas não é 20:10. Amém? 20 horas são 20 horas. A gente precisa começar no momento certo. Vai dar 2, 3 minutinhos? Tranquilo. Mas ele precisa ter o momento, a hora certa para começar, para não se estender demais também depois. Nós precisamos também estar conectado com a liderança, para que a gente saiba qual a palavra vai ser ministrada, que já aconteceu muito. Eu não ministrei essa palavra, eu ministrei a palavra anterior, eu ministrei a palavra posterior. Então a gente precisa estar em alinhamento com a igreja toda. O anfitrião não dar bom testemunhos. Isso é um problema para o GR, porque o anfitrião ele é peça-chave, é ele que vai convidar as pessoas para estarem ali, a vizinhança. Então precisa ter um bom testemunho. E também a questão do GR festivo. O GR festivo ele não é comida. Vamos preparar um GR festivo. Vai ter comida, mas não tem ninguém novo. Isso não pode acontecer também no GR. Isso é uma das coisas que dá errado muitas vezes. O GR festivo é um GR evangelístico para trazer vidas novas. E agora, se eu não coloquei aí nessa lista, meu tempo está encerrando, se eu não coloquei aí nessa lista o que você achou que pode dar errado, aí, mas tem uma outra questão que eu queria ver como é que a gente soluciona esse problema. Manda pra gente, né? Bota aí uma mensagem, bota um comentário, que a gente vai estar passando para você como que a gente tem que solucionar essa questão. Amém? Eu espero que eu tenha me feito entender a vocês. O GR é uma bênção. Queiram ministrar um GR, porque é um ambiente muito gostoso, é onde a gente tem um espaço muito gostoso na presença do Senhor, cuidando de vidas. O nosso ministério, o nosso chamado é falar da palavra do Senhor. Então, queira esse desafio. Amém? O que não ficou claro, faz a tua pergunta aí embaixo. Se você colocou aí na sua lista algo que não foi falado aqui, coloca aí também pra gente, que a gente possa estar desvendando esses mistérios com você. Amém? Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te faça crescer em sabedoria e graça na presença dele, diante de GRs futuros. Amém? Deus abençoe.